O ambiente não é homogêneo. Ao contrário, desde a escala microscópica até planetária, a variação espacial é uma das características mais marcantes da natureza. Uma das formas mais esclarecedoras de se fazer sentido biológico da variação espacial no ambiente é a identificação de gradientes ambientais importantes. Gradientes ambientais são eixos de variação física, química e/ou biológica de grande influência na organização da biodiversidade. Este conceito foi formulado e desenvolvido pelo grande ecólogo Robert Whittaker ao longo de seus estudos de vegetação nas montanhas do Apalache, no leste dos Estados Unidos. Whittaker estava interessado em descrever a composição, a estrutura e a distribuição espacial dos vários tipos de vegetação da floresta. Ele começou mapeando os diferentes tipos de vegetação como se fossem estanques e bem delimitados espacialmente. Na sequência, Whittaker notou que os diferentes tipos de vegetação poderiam ser coerentemente organizados ao longo de um eixo de variação altitudinal e de um eixo de variação na umidade do ambiente. Num próximo passo, Whittaker restringiu suas análises por faixa de variação altitudinal e plotou a abundância relativa das diferentes espécies de árvore em função de um gradiente de umidade. O que ele notou é que não havia mudanças abruptas de composição florística ou de dominância, sugerindo mudanças graduais e progressivas no ambiente e também na comunidade biológica que o habitava. Desde Whittaker, a análise de gradientes ambientais tem sido uma forma efetiva tanto de entender padrões na composição de comunidades, como de identificar os atributos das espécies que contribuem para seu sucesso em diferentes ambientes. Em ecossistemas de água doce, um gradiente de grande importância na organização da biodiversidade é o gradiente em hidroperíodo, que é a própria duração do corpo d'água. No extremo deste gradiente, nós temos poças, pântanos e brejos temporários que duram de semanas a meses. No outro extremo deste gradiente, nós temos grandes lagos permanentes que duram de milhares a dezenas de milhares de anos. Muito embora este gradiente possa ser descrito de forma contínua, ele, na verdade, inclui duas transições bruscas que agem como filtro sobre a biodiversidade. A primeira delas é a transição da permanência, que é imposta pela seca periódica. Hábitats temporários, que são hábitats que secam todos os anos, são necessariamente colonizados por presas de desenvolvimento rápido, para que a metamorfose seja atingida ou a maturidade sexual seja atingida antes da completa degradação do habitat. Para que isso seja possível, essas presas tendem a ser muito ativas para que haja uma alta taxa de forrageio e, portanto, uma alta aquisição de energia. Esta alta taxa de atividade não é uma estratégia comportamental viável em hábitats permanentes. Isso ocorre porque o gradiente em hidroperíodo é um gradiente no risco de predação. À medida que aumenta o hidroperíodo, aumenta o tamanho corpóreo, a densidade e a diversidade de predadores. Na verdade, a identidade do predador de topo forma a segunda transição importante neste gradiente. Em hábitats permanentes onde não há peixes, os predadores de topo são invertebrados, como libélulas, besouros e percevejos. Invertebrados predadores usualmente selecionam por presas grandes e moderadamente ativas, porque invertebrados predadores são pequenos e limitados pelo tamanho de boca, de tal maneira que presas grandes tendem a escapar, a atingir um tamanho onde elas são invulneráveis a esses tipos de predadores. Esta não é uma estratégia viável quando os predadores de topo são peixes, que usualmente atingem tamanhos corpóreos muito maiores, são forrageadores ativos e são visualmente orientados. Presas que coocorrem com peixes predadores são usualmente pequenas e inativas, de tal forma que passem desapercebidas no ambiente. O hidroperíodo é um dos 3 gradientes importantes determinando o funcionamento de ecossistemas de água doce e a composição de sua comunidade biológica. Os outros 2 são o gradiente de cobertura de dossel, que contrapõe corpos d'água sombreados pelo dossel da floresta ou pela copa das árvores, e corpos d'água ensolarados de ambientes abertos. E também
o gradiente de fluxo d'água, que contrapõe corpos d'água lênticos, ou seja, de água parada, e corpos d'água lóticos, ou seja, de água corrente. Por exemplo, sabendo que este é um ambiente lêntico, permanente de dossel aberto, eu posso tecer uma série de considerações e inferências. Em primeiro lugar, por conta da alta radiação solar incidente, eu espero que este seja um ambiente aquecido e com as condições necessárias para que haja uma alta taxa fotossintética. Essa alta taxa fotossintética só é efetivamente realizada porque, por ser um ambiente lêntico, a alto tempo de residência de água na bacia permite um acúmulo de nutrientes essenciais para o crescimento de plantas, como o nitrogênio e o fósforo. Por conseguinte, devemos ter uma alta taxa fotossintética e uma alta produtividade primária de algas do fitoplâncton, do perifíton e de macrófitas, que não apenas formam uma base da cadeia larga, com grande quantidade de alimento, como um alimento com alto conteúdo nutricional. Ou seja, a base da cadeia é larga. Ao mesmo tempo, eu sei que este ambiente é permanente e ligado periodicamente com riachos, então é um ambiente que há de ter peixes. Se ele tem peixes, então nós esperamos que os consumidores sejam invertebrados de pequeno tamanho corpóreo e de baixa taxa de atividade. Mas como descrever a distribuição de espécies ao longo de gradientes ambientais? Bem, a forma mais simples é através de uma matriz de incidência, que nada mais é do que uma tabela que lista espécies em suas linhas e localidades ou sítios de amostragem em suas colunas. Para que estas localidades representem um gradiente ambiental, é claro, conforme falamos anteriormente, elas precisam estar ordenadas ao longo de um eixo importante, seja ele físico, químico ou biológico, em influenciar a composição de comunidades. Vejam que, muito embora seja simples, uma matriz de incidência traz muitas informações importantes. Por exemplo, nós sabemos que o conjunto de localidades onde uma espécie ocorre é sua distribuição geográfica. E logo aqui, nós podemos ver que esta matriz de incidência revela que determinadas espécies são especialistas em hábitats, como a espécie A, que ocorre em apenas 2 de 10 localidades deste gradiente, e outras são generalistas, como a espécie C, que ocorre em metade de todas as localidades que representam a amplitude desse gradiente ambiental que queremos representar. Da mesma maneira que linhas representam distribuições, colunas representam composições de comunidade, ou seja, as espécies que constituem a comunidade biológica de cada uma destas localidades. Existe uma variedade de padrões idealizados de distribuição de espécies ao longo de gradientes ambientais. Este, por exemplo, é um padrão de distribuição de substituição regular de espécie, onde espécies se substituem ao longo do gradiente. Isso ocorreria, por exemplo, se atributos que conferem vantagem na colonização de ambientes na porção esquerda do gradiente viessem associados a uma desvantagem na colonização de ambientes na porção direita. Já este padrão, chamado de distribuição de subamostras aninhadas, descreveria, por exemplo, um eixo de degradação ambiental com a perda progressiva de espécies menos sensíveis. Por exemplo, nós teríamos uma localidade 1, de grande integridade ambiental, onde todas as 7 espécies são incluídas. Na localidade 2, um pouco menos bem preservadas, a espécie G, que é mais sensível, é eliminada. Na localidade 3, um pouco menos preservada, a espécie F também é eliminada, de tal maneira que espécies vão sendo perdidas ao longo do gradiente de degradação ambiental até o momento em que apenas a espécie mais robusta e tolerante, que A, é encontrada. Finalmente, os últimos 2 padrões idealizados de distribuição de espécies ao longo de gradientes ambientais remetem a um dos debates mais antigos da ecologia de comunidades. Em 1916, Clements propôs que comunidades biológicas seriam como superorganismos, com conjuntos de espécies co-ocorrendo no espaço, de tal maneira que seus limites de distribuição seriam altamente coincidentes. Uma década depois, Gleason propôs o que viria a ser visto como a antítese desta proposta, de que, na verdade, cada espécie
responde de forma diferente ao gradiente ambiental em função de suas próprias tolerâncias e necessidades, criando então o que nós chamamos da visão individualista da composição de comunidades biológicas. Muito embora tenha sido cunhado e desenvolvido dentro do contexto da teoria ecológica, o conceito de gradientes ambientais tem profundas implicações práticas. Isso porque as mudanças ambientais em curso podem ser também enxergados como gradientes ambientais. Gradientes na destruição e fragmentação de hábitats nativos, gradientes na contaminação química, gradientes no aquecimento ambiental e por aí vai. Mais uma vez, entender os fatores que controlam a distribuição e a abundância das espécies ao longo de gradientes ambientais como esses pode nos dar pistas sobre como reduzir, mitigar ou, quem sabe, reverter a atual crise na biodiversidade.